Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu queria fazer esse videozinho aí para conversar com vocês a respeito dos efeitos, né, do EAD aqui em Santa Catarina, né? Eu sou professor de geografia do estado de Santa Catarina, né? Sou efetivo do quadro de professores. Trabalho em duas escolas, trabalho na escola que eu sou lotado, o Dom Gregório Wormeling, lá em Barra do Sul, e trabalho aqui em São Francisco do Sul, onde eu resido também, na escola Engenheiro Anis Gualberto, que fica no Paulas, né? E é dessa escola que eu quero falar um pouquinho da experiência que eu estou tendo com o EAD. Em primeiro lugar, eu gostaria de elencar as atitudes da Secretaria de Educação, né? Então, a partir do dia 16/3, as aulas, né, passaram a não ser mais obrigatórias, né? Então, aqueles alunos que os pais entendessem que não era o momento de mandar para a escola, poderiam ficar com esses alunos em casa. Posteriormente, no dia 18/3, foi a parada total da educação, tanto alunos quanto funcionários da educação, devido à quarentena, tá? Uma palavra que eu quero salientar muito aqui é a palavra resiliência, né? Para quem não sabe o que é resiliência, é uma capacidade de adaptação a novos desafios, né? No nosso caso aí de seres humanos. Pois bem, após o dia 18/3, o Estado de Santa Catarina, então, né, a Secretaria de Educação, deu, nos deu férias, né? Que ia do dia 18 até o dia 2 de abril. Antecipou as nossas férias de junho, na verdade, tá? Durante esse período, o Estado se preparou, né, e transferiu todos os alunos para uma plataforma virtual que é o Google Classroom, né? Que é a plataforma padrão que o Estado está utilizando para ministrar o EAD. Eu queria falar a respeito de como está funcionando o EAD lá para gente. Sem antes, né? Não é muito do meu feitio ficar elogiando o político, né? Porque eu acredito que quando eles façam alguma coisa de positivo para a sociedade, eles não estão fazendo nada mais do que a obrigação deles, né? Como Estado, como entidade aí responsável pela vida de milhões de pessoas. Mas assim, vale salientar então que a Secretaria de Educação, no meu ponto de vista, tá de parabéns por ter parado aí em tempo hábil as aulas para evitar as aglomerações e agora também com a plataforma o Google Classroom, que não é fácil. Imagina você pegar todos os alunos de todas as escolas estaduais do estado de Santa Catarina, todos os professores do estado de Santa Catarina, enturmá-los dentro de um sistema, né? Colocar um sistema separado lá para professores. Eu acho que para professores e alunos, eu acho que nesse momento aí já devem ter alcançado aí mais de 90% aí de todos os professores e alunos. Eu tô dentro dos 10% que eles não conseguiram fazer ainda. Na verdade, houve um erro de login lá quando eu fui entrar no Classroom. Então, eu não estou conseguindo utilizar a plataforma ainda, né? Então, para eu não ficar parado, para eu não ficar sem trabalhar, para os alunos não serem mais prejudicados do que talvez eles já tenham sido, né? Porque no meu entendimento o EAD jamais vai substituir a aula presencial, né? É nítido isso nesses dias que eu tô
que eu estou trabalhando com EAD, né? É interessante, é legal, mas não substitui a presença do professor e do aluno em sala de aula. E como é que a escola planejou isso aí pra gente? Então, eu vou dar o exemplo do meu caso, tá? Eu trabalho nas segundas, terças e quartas, tá? Então, na segunda e terça e quarta, durante o período matutino e o período vespertino, eu estou disponível 1 hora para poder responder todos os questionamentos, passar exercícios, passar atividades, sejam elas quais forem, né? A experiência dessa semana aqui, para algumas turmas eu passei texto, né? Eu tirei fotografia do meu celular e coloquei, do meu celular não, perdão, eu tirei fotografia do meu caderno, né, de planejamento e coloquei o texto nas turmas de WhatsApp para que eles copiassem, né? Lembrando que segundo as orientações da Secretaria de Educação tem que ser pouco conteúdo, né? Porque eles não podem passar muito tempo em frente a uma tela, a um computador, enfim, por questões de saúde, por questão também de uma legislação que existe que regulamenta isso aí, tá? Então, assim, lógico que o conteúdo é um pouco menor, né? Eu sinceramente estou ministrando aquilo que eu faço dentro da sala de aula, né? Para quem é professor sabe que a realidade você tem 45 minutos, mas você não consegue utilizar esses 45 minutos. Tem questão de chamada, tem questão de acalmar os alunos, né? Tudo isso aí você acaba gastando aí, acho que vamos colocar em 10 minutos, tá? Então nós perderíamos aí 10 minutos de aula e teríamos 35 minutos de aula. Então, para alguns eu propus um texto, para o sexto ano eu propus um vídeo que eu fiz há anos atrás, um vídeo profissional, né, sobre orientação e localização no espaço geográfico, que eu já tinha feito num estúdio lá em São Paulo faz tempo. E para os outros eu passei texto e passei exercícios, né? Eu estou achando bem legal a participação dos alunos. Aqui nós conseguimos, né, atingir mais ou menos 95% de todos os alunos que possuem internet em casa, né? Isso é bem interessante falar também que a Secretaria de Educação, além de ter disponibilizado vídeos e workshops para que a gente, né, workshops virtuais, lógico, para que a gente entendesse o conceito do que eles acreditam ser EAD e de como eles querem que a gente trabalhe. É... Também tem a questão de cursos sobre EAD, cursos sobre as ferramentas, né? Porque muitos de nós não estão acostumados. Eu mesmo não sou um cara que utiliza tanta tecnologia assim, mesmo porque nas escolas, né, não tem o recurso de tecnologia adequado para utilizar. Você acaba perdendo muito tempo, né, tentando organizar alguma coisa e às vezes não vale a pena, né? Eu gostaria de ter um projetor na minha sala, de ter uma lousa digital, de ter uma internet de banda larga de alta qualidade, apesar que a gente tem aqui, né? Mas ter um computador fornecido pelo Estado para que a gente possa trabalhar, então fica um pouquinho complicado, né? E o meu planejamento ele é tudo feito à mão, escrito, né? E eu acredito muito nessa questão do aprender copiando, que enquanto o aluno está copiando, ele está lendo, ele está enriquecendo o vocabulário dele, né? Tornando o vocabulário dele um vocabulário um pouco mais prolixo, né? Com termos técnicos também, né? E eu acredito muito, porque assim, se eu passar um texto digitado para ele ou num livro, ele não vai prestar muita atenção. Agora, quando ele está escrevendo, ele está sendo obrigado a ler, né? E o chipzinho dele lá, que é bem zeradinho, bem mais que o nosso, né? Como pais, como professores, então eles têm uma capacidade maior de armazenamento, um HD limpinho lá, né? Então eu acredito que quando ele está escrevendo lá, ele está
aprendendo, né? Ele está lendo, ele está aprendendo, ele está gravando. E aí depois disso eu passo os exercícios, semana que vem eu vou fazer vídeos, né? Explicando para eles, corrigindo os exercícios, explicando a matéria, né? A gente sempre fica lá naquele intervalo que eu falei, 1 hora, eu fico 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Na verdade eu fico mais que isso, né? Eu mesmo fico 2 horas à disposição deles, né? É importante só salientar para quem é pai de alunos do Anis Gualberto que me seguem aí no Facebook, e para os próprios alunos, não só do Anis Gualberto, mas de outras escolas, que é bom, é bom não, né? É dever respeitar esse horário, né? Eu tenho 700 alunos. Eu trabalho nos 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite. Então não tem como eu ficar toda hora respondendo para os alunos, né? Vai ter a hora lá de tirar dúvidas, tudo. Então, assim, é o que eu falei lá no começo do vídeo, né? Questão de resiliência. Nós temos que ser resilientes, nós temos que aprender a trabalhar dessa maneira para ficar bom para todo mundo. Lógico, de novo, vou salientar, não substitui a educação presencial, mas, né, é a que a gente tem no momento, então nós vamos utilizar, tá? É... Outra questão também bastante importante é, eu tive, assim, poucos problemas, né? Os pais também participam, tá? Desses grupos que nós temos aqui na escola. Tanto pais quanto filhos lá, eles têm acesso ao grupo, né? Eu tô lançando o meu material no WhatsApp ainda porque eu tô sem o acesso ao Classroom, né? A partir da semana que vem, eu acho que eles já normalizam isso aí, eu vou passar a utilizar o Classroom, porque é obrigatório, tá? Nós não temos, a gente tem que usar o Classroom tá lá com maneiras para a gente avaliar os alunos e ele tem várias ferramentas, é um programa bastante interessante, bem completo, né? Eu, na idade dos meus alunos, aí não imaginaria isso, né? Estudar virtualmente. Então, assim, eu peço para vocês encarecidamente que respeitem esse horário, tá? Eu recebi algumas perguntas fora do horário e eu ontem e hoje, que não eram os meus dias de trabalho lá, e eu não respondi. Tá? Eu não respondi, não é de propósito, né? Só que assim, a orientação da Secretaria de Educação é que os alunos sigam, por exemplo, quem estuda de manhã, que ele esteja lá aquele horário de manhã disponível para fazer o que ele tem para fazer, manter a rotina dele, assim como o que estuda no vespertino, assim como quem estuda no noturno, né? Então, assim, não é tão flexível assim, né? Porque depois fica difícil para tirar as dúvidas, né? Como eu disse, eu tenho 700 alunos, não tem como eu dar conta de responder para os 700, né? E outra coisa, assim, que me chamou a atenção, assim, né? Alguns pais, assim, bem mal educados, sabe, assim, eu mandei uma foto lá, meu celular não é grandes coisas, aí pais de aluno entraram lá, tipo, exigindo de mim, quem que entende isso aí? E não, sabe, pô, vamos conversar, vamos ser gentis, né? Respeito em primeiro lugar, educação, né? Daí a gente vê o reflexo do que o aluno é dentro de sala de aula. É, Outra coisa bem interessante que aconteceu comigo foi o fato de um aluno, né? Eu fiz uma pergunta lá a respeito de regionalização do Brasil, né? Eu fiz uma pergunta lá, quais estados da região sudeste do IBGE que se encontram na região centro-sul de Pedro Pinchas Geiger, né? A regionalização do Pedro Pinchas Geiger divide o Brasil em 3 Brasis, né? Pedro Pinchas Geiger aí é essencial na geografia brasileira, né? E ele formou aí a regionalização dos 3 Brasis. Aí um aluno falou para mim que tinha
parentes, um que era professor de história, outro que era professor de geografia, e que ele, não, ele consultou os dois e não encontrou a resposta da pergunta. Aí, em primeiro lugar, a resposta estava dentro do texto que eu passei para eles, tá? Então já vai um pouco de falta de atenção. Segundo lugar, um professor de geografia que não conhece Pedro Pinchas Geiger e não conhece regionalização do Brasil, é a mesma coisa que eu pegar um professor de história que não conheça a história de Tiradentes, por exemplo, tá? Então, aí dá para você perceber que fica complicado mesmo. Se o cara é professor de geografia e não sabe disso, né? E aí a outra pergunta que a menina, que o aluno, né, na verdade, teve dúvida foi em questão de qual a região de ocupação mais recente no Brasil, né? Que o professor de geografia lá e o professor de história também, que são parentes do aluno, também não souberam responder, né? E também é uma coisa simples, qualquer professor de história ou de geografia também deveria saber isso, né? Que é a região amazônica, né? Que foi ocupada por não indígenas a partir dos anos 60 com maior intensidade, né? Depois nós temos aí o advento aí da Zona Franca de Manaus, né? Enfim, e o desenvolvimento do estado do Amazonas e da região norte. É, isso também eu achei bem desnecessário da parte do aluno me falar que não encontrou e que consultou. Tipo, eu não estou aqui para comparar o meu trabalho com o de ninguém, né? E mesmo porque nesse caso aí, se eu fosse comparar, né, como eu repeti aí atrás, não faz nenhum sentido, né? Um professor não saber dessas coisas. Mas enfim, na maioria dos casos está sendo muito positivo. Os alunos estão ansiosos, eles brigam, professor, e me tiram foto do caderno deles, que eles acabaram a tarefa. Ó, professor, eu estou mandando para você, muito legal, gente. Vocês, meus alunos, muito legal. O professor fica muito feliz de vocês estarem fazendo. Os pais estão sendo, olha, a maioria esmagadora deles estão sendo excelentes, ajudando os filhos, fazendo tarefa do lado, estão vendo que não é fácil, né? Ensinar crianças, né? Imagina se eles estão com dificuldade com um, dois ou três, imagina a gente que tem 40 por sala, né? Então, quem sabe assim também o professor saia dessa aí, dessa quarentena aí um pouco mais valorizado, não só pelos pais, mas também pelo Estado, pelo governo, né? E, enfim, os alunos estão mandando vídeos para a gente, né? Uma solicitação do diretor da escola, mas eles mandam também para a gente, deles fazendo a tarefa, sabe? Eles uniformizados, gente, é maravilhoso, não tenho o que dizer. Eu fui essa semana na escola lá, eu tive que pegar um material lá para eu poder preparar as aulas. E nossa, gente, fiquei muito triste. Partiu meu coração de entrar na escola, ver aquele vazio, sabe? Aquele silêncio. Eu senti até saudade da bagunça deles, né? Eu fiquei até um pouco emotivo na hora, sabe? Que eu tenho uma história toda, né, com o Anis Gualberto, já é o terceiro ano que eu tô lá. Eu conheço esses alunos, muito deles eu dei aula também para irmão, já tenho um relacionamento com os pais bem legal, eles já sabem como é que funciona o meu trabalho, confiam em mim, graças a Deus, o que é muito importante para mim. Eu agradeço a confiança deles e eu retribuo a confiança deles com o meu trabalho. Então, assim, está sendo gratificante, está sendo uma grata surpresa para a gente, sabe? Lógico, né? Por exemplo, eu não tenho tempo hábil para pegar todo o material que eu tenho escrito e sentar e digitar e transformar ele para uma plataforma digital, não dá, mas tipo, eu tiro foto, envio, vou estar como se eu tivesse presente com eles, explicando, né? Buscar fazer uma live ou fazer vídeos do WhatsApp, né? Mandar recomendações de filme, essas coisas, né? Sempre logo, lógico, né? Seguindo orientações da Secretaria de Educação. Então o resumo é mais ou menos esse,
tá? Fica aqui meu parabéns para a Secretaria de Educação por... Ah, e tem mais um detalhe, tá? Alunos que não têm internet, né? Está sendo disponibilizado também para os alunos que eles, né, se encaminhem até a escola, que eles podem pegar as atividades impressas lá, né? O Estado vai começar a distribuição de folhas de sulfite para que os funcionários que ainda estão na escola, que é a direção e o pessoal do administrativo, vão entregar aí esses impressos para os alunos, né? Mas só para aqueles alunos realmente que necessitem, né? Porque na verdade o negócio é não sair de casa, né? Não sair de casa. A recomendação da Secretaria de Educação é que não saia de casa, do Estado segue também do mesmo jeito, então isso aí vai ter que funcionar de uma maneira com muita parcimônia, né? Vai ser para quem a gente entende que tem a necessidade mesmo. Quem a gente sabe que não tem necessidade, não adianta, porque o Estado vedou, né? A gente tem que atender aquele lá que não pode, aquela pessoa que não tem internet em casa, né? É isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, gente, esse é o meu relato aí, minha experiência com o EAD até agora, e tá melhorando, né? Cada dia tá melhorando. Cada dia está se aperfeiçoando mais, uma ferramenta bem democrática, os pais estão nos ajudando, os alunos estão nos ajudando, nós professores estamos em diálogo constantemente com a nossa direção, com a Secretaria de Educação, então o negócio está evoluindo bastante, evoluindo rápido, eu mesmo estou aprendendo diversas coisas que eu não tinha noção de como se fazia, eu estou achando bem legal, um desafio bem interessante, tá? Eu gostaria agora de terminar aí esse vídeo desejando a todos vocês aí, meus amigos, os pais dos meus alunos, meus colegas de trabalho, né? Meus colegas de educação, todos os professores aí dentro desse nosso país continental, né, desse colosso que nós chamamos de Brasil aí, eu gostaria de desejar uma Páscoa maravilhosa para vocês, com muito amor, com muita paz no coração. Eu como cristão acredito, né, que no sentido da Páscoa, no sentido da ressurreição, então que nós possamos também ressurgir, né, ressuscitar como pessoas, né, estar abertos, resilientes a esses novos desafios, né, que a gente possa aí estar lutando pela educação, mesmo que não presencialmente, mas à distância, que vocês, pais, que vocês continuem esse trabalho excelente que vocês estão fazendo, de cobrar dos alunos, de exigir deles, de estar perto deles. A educação é um tesouro que não tem jeito de perder, né? Você nunca vai perder aquilo que você aprendeu, né? O que você aprendeu não tem valor estipulado, não tem preço. Isso aí a gente faz com amor e carinho, né, para ajudar os filhos de vocês, é o nosso sustento, né? Então eu desejo a vocês uma boa noite e uma feliz Páscoa, tá? Fiquem todos com Deus. Quando a gente voltar aí presencialmente, quero dar um abraço em cada um de vocês e quero todos vocês bem, tá? Então se cuidem, limpem a mãozinha, passa gel, lave bem a mãozinha sempre. Se sair, se tiver que sair, só em caso de extrema necessidade, saiam com máscara, tá? E se cuidem, criançada. Um abraço. Saudade do professor, tá? Tchau.